Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso mini curso de contabilidade, agora a gente vai falar dos demonstrativos contábeis. Só para retomar, a gente no vídeo anterior tinha comentado sobre o que era contabilidade, depois a gente falou um pouquinho sobre os usuários e agora a gente vai falar basicamente dos demonstrativos contábeis. A ideia aqui dos demonstrativos contábeis é que isso aqui é o coração do curso de desse nosso mini curso de contabilidade. Por quê? Porque é aqui que está aquilo que vocês vão usar na prática. Então vamos lá, quais são os principais demonstrativos contábeis? O balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado. Esses são os principais. A gente vai se focar em três: balanço patrimonial, DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e a demonstração do fluxo de caixa. Além da demonstração do valor adicionado, a gente tem também as mutações do patrimônio líquido, a gente tem a mutação de resultados abrangentes, mas isso é um tema 100% para quem estuda ciências contábeis, que tem condição de se aprofundar nos temas. A gente vai falar só desses três: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Na sequência do curso, eu esqueci de falar no anterior, a gente vai falar também da análise das demonstrações financeiras, ou seja, análise vertical, análise horizontal, mas para a gente falar dessas análises, primeiro a gente precisa passar pelos demonstrativos. Então eu já havia falado em alguns vídeos anteriores especificamente do que era um balanço patrimonial. Aqui eu vou retomar um pouquinho porque a gente vai trabalhar bastante em cima dele. Então, balanço patrimonial é esse quadro que vocês estão vendo aqui, que tem separado o que é o ativo do lado esquerdo, o que é o passivo do lado direito. O ativo ele tem a separação de circulante, não circulante, total obviamente. Do lado do passivo a gente tem também o circulante, o passivo não circulante e o total do patrimônio líquido. O ativo circulante são todos os bens e direitos que a empresa tem e que podem se transformar em dinheiro no prazo de 12 meses, contados aqui dessa data que a gente está vendo, que é fevereiro de 2015. Então, se por acaso eu tiver aqui um contas a receber de março de 2016, ele fica aqui no não circulante, que é que são os valores que estão aqui, que vão se tornar, que podem se tornar dinheiro num prazo superior a 12 meses. No não circulante a gente também tem a figura do investimento, do imobilizado e do intangível. E depois do lado direito aqui no passivo a gente tem a mesma situação, ou seja, nesse passivo circulante está o que? Tudo aquilo que a empresa tem a pagar no prazo de até 12 meses, ou seja, se ela tiver uma dívida que vem sendo em março ou abril de 2016, isso fica aqui no passivo não circulante, que são as dívidas que a empresa tem a pagar num prazo superior a 12 meses. Então a gente tem duas partes aqui, circulantes e não circulantes: aquilo que tem a receber, aquilo que tem a pagar num prazo de 12 meses, aquilo que tem a receber, aquilo que tem a pagar num prazo superior a 12 meses. E a gente tem duas partes fixas aqui, que é o investimento imobilizado e é o patrimônio líquido. Essas duas partes fixas aqui, elas não têm uma característica de circular, elas não têm uma característica de rodar, então elas são fixas. Depois a gente vai falar da DRE, o outro demonstrativo DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, só para retomar um pouco aqui, se no balanço são saldos acumulados nessas datas que estão aqui, aqui no DRE é o que aconteceu no ano de, no caso aqui, 2015, comparativamente a 2014, no nível de controladora, no nível de consolidado. Esses conceitos aqui de controladora e consolidado são conceitos mais avançados, que a gente pretende falar num curso um pouco mais avançado. Nessa parte básica aqui, vamos se concentrar apenas no que é o DRE. E aí o DRE ele tem separado tudo aquilo que foi vendido através da receita líquida de vendas no período aí de 31 de janeiro de 2014 a 21 de fevereiro de 2015. Então aqui você tem o que aconteceu no ano, na parte de receita, nos custos, como que foi a apuração do lucro bruto, as despesas operacionais, todos esses itens aqui, até chegar no lucro líquido do exercício. Lucro líquido desses 12 meses finalizado em fevereiro de 2015, 124 milhões, lucro líquido no período de
12 meses terminado em fevereiro de 2014. Então esse aqui é o DRE. E por último a gente vai falar aqui no fluxo de caixa. Um dos demonstrativos também muito importantes é o fluxo de caixa. Eu não vou entrar no mérito de como ele é montado, mas vocês vão ter que utilizar bastante a análise para saber quais são as principais linhas aqui para a gente utilizar na nossa análise. As principais linhas que eu posso dizer para vocês são o caixa gerado ou consumido pelas atividades de investimento, o caixa gerado pelas atividades operacionais e o caixa aplicado nas atividades de financiamento. No final das contas, a gente vê aqui uma comparação entre o saldo de caixa, esses saldos aqui estão no balanço, o saldo de caixa no começo do período, o saldo de caixa no final do período. Aqui vocês têm a movimentação, então especificamente aqui a gente está falando de 16.582 e acima vocês veem como que esse 16.582 foi composto. Então esse é o fluxo de caixa que mostra tudo aquilo que entrou do caixa, obviamente, tudo aquilo que saiu, como que ele entrou, qual o nome dessas entradas e saídas e qual que é a movimentação desse fluxo de caixa. Então aqui, seguindo a mesma sequência do que a gente tinha dito nos demonstrativos anteriores, é o fluxo de caixa da controladora e consolidado. A gente sempre vai ter dois períodos, isso aqui são dados reais de empresas reais. A gente sempre tem dois períodos para aquelas empresas, obviamente, que tem uma operação já recorrente. Então a gente tem o ano atual comparativamente ao ano anterior. E aqui a gente tem um outro fluxo de caixa um pouco mais simplificado, mas ele também tem as mesmas características, ou seja, a gente vai falar do fluxo de caixa ou geração de caixa das atividades de financiamento, a geração de caixa das atividades de investimento, o caixa gerado, o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, e aqui a gente tem um resuminho do que aconteceu, ou seja, eu tinha um saldo de 117 milhões, fechei com 34, tive uma movimentação no período de 82 milhões de reais. A única coisa que vocês podem verificar é que isso aqui conversa com o balanço. Quando vocês olham lá, principalmente nessa empresa aqui, esse fluxo de caixa ele conversa com esse balanço, conversa com esse DRE. E aí, por último, o último item aqui, o último demonstrativo que tem na contabilidade que a gente vai usar é a DVA, a demonstração do valor adicionado, demonstrativo do valor adicionado, onde você tem aqui, de uma forma um pouco mais gerencial, o total dos recursos que foram gerados pela empresa e para onde esses recursos eles foram destinados. Então aqui você tem um item chamado valor adicionado total a distribuir e no final aonde que esse item foi distribuído. Então a primeira parte da DVA é como que as receitas surgiram, ou seja, esse valor adicional bruto, e como que esses valores foram distribuídos, para quem que eles foram distribuídos, ou seja, eles foram pagos para pessoal via remuneração direta, via benefícios, via fundo de garantia, foram distribuídos ao governo via impostos federais, estaduais e municipais, foram distribuídos aos acionistas ou aqueles que emprestam dinheiro através de juros e aluguéis e foi distribuído aos acionistas, na verdade, através de dividendos e o lucro do exercício. Então essa é a DVA. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, principalmente que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, manda um e-mail para a gente no contato@didaticativa.com. Até a próxima.